A Volta ao Mundo em 80 Dias, obra de Júlio Verne. No dia seguinte ao da partida de Suez, 10 de outubro, não foi sem muito prazer que Passepartout reencontrou sobre a coberta o obsequioso personagem a quem tinha se dirigido ao desembarcar no Egito. Não me engano, disse, abordando-o com seu mais amável sorriso. Não foi o senhor quem tão generosamente me serviu de guia em Suez? Ora, realmente, fui eu, respondeu o oficial de polícia, reconhecendo-o. É o criado daquele inglês extravagante, o Sr. Mr. Fogg. Sim, precisamente sou eu, Sr. Fix. Sr. Fix, respondeu Passepartout. Encantado em reencontrá-lo a bordo. E para onde vai o senhor? Ora, vou como você, para Bombaim. Ótimo. Já fez esta viagem antes? Diversas vezes, respondeu Fix. Sou um agente da Companhia Peninsular. Então conhece a Índia? Sim, muito bem, respondeu Fix, que não queria adiantar-se muito na conversa. E é curiosa, ela é misteriosa, encantadora, como todos dizem. Muito encantadora, misteriosa e curiosa também. Mesquitas, minaretes, templos, faquires, pagodes, tigres, serpentes, bailarinas, tudo isso e muito mais. Espero que tenha tempo para visitar o país, Sr. Passepartout. Eu também espero, Sr. Fix. Bem, compreende que não é permitido a um homem são de espírito passar a vida saltando de navio em navio, de estrada de ferro em estrada de ferro, para um paquete e estrada de ferro de novo, sob pretexto de fazer a volta ao mundo em 80 dias. Não, toda esta ginástica, creio eu, cessará em Bombaim. Não duvide disso, Sr. Fix. E Mr. Fogg, passa bem? Perguntou Fix com o tom de voz mais natural possível. Muito bem, senhor. Eu também, a propósito, falou Fix, como um ogro que tivesse jejuado. É o ar do mar. E o seu patrão, não o vejo nunca no convés, por quê? Jamais, ele não é curioso, Sr. Fix. Sabe, Sr. Passepartout, esta pretensa viagem em 80 dias bem que poderia ocultar uma missão diplomática, secreta, não pensa? Palavra, Sr. Fix, não sei de nada, juro, e na verdade não daria uma moeda para saber. Desde este reencontro, Passepartout e Fix começaram a conversar sempre. O inspetor de polícia tinha interesse, obviamente, em ficar íntimo do criado de Mr. Fogg. Poderia lhe ser útil, claro. Por isso, oferecia sempre a sua companhia. Um bom almoço. Aceitava Passepartout sem cerimônia, claro. Achava, pois, este Fix um gentleman muito simpático. Enquanto isso, o paquete avançava rapidamente. A 13, avistaram Moca, que apareceu com seu cinturão de muralhas em ruínas, por sobre as quais se destacavam algumas tamareiras verdejantes. Ao longe, nas montanhas, estendiam-se vastos campos de cafezais. Passepartout ficou entusiasmado ao contemplar esta cidade célebre e até achou que, com estes muros circulares e um forte desmantelado em formato de ança, parecia uma enorme meia-taça. Durante a noite seguinte, o Mongólia franqueou o estreito de Bab el-Mandeb, cujo nome árabe significa Porta das Lágrimas, e no dia seguinte, 14, fazia escala em Streamer Point, a noroeste da enseada de Aden. Era aí que ele deveria refazer suas provisões de combustível. É questão séria e importante a alimentação da fornalha dos paquetes a tais distâncias dos centros de produção. Só para a Companhia Peninsular é uma despesa anual que monta a 800 mil libras, 20 milhões de francos. Foi preciso, com efeito, estabelecer depósitos em diversos portos e nestes mares longínquos o carvão sai por 80 francos a tonelada. O Mongólia tinha ainda 650 milhas pela frente antes de chegar a Bombaim e deveria demorar-se 4 horas em Steamer Point para encher os seus paióis. Mas esta demora não poderia, de modo algum, prejudicar o programa de Phileas Fogg. Estava prevista
Além disso, o Mongólia, em vez de chegar a Aden dia 15 de outubro, somente pela manhã, entrou ali dia 14 à noite. Era um ganho de 15 horas. Phileas Fogg festejou. Phileas Fogg e Passepartout, seu criado, desceram à terra. O gentleman queria visitar seu passaporte. Fix seguiu sem ser notado. Vistar seu passaporte. Fix seguiu sem ser notado. Preenchida a formalidade do visto, Phileas Fogg voltou ao navio para recomeçar sua partida interrompida. Seu criado Passepartout, esse flanou, segundo seu costume, por entre essa população de somalis, banianos, parses, judeus, árabes, europeus, que compunham os 25 mil habitantes de Aden. Admirou as fortificações que fazem desta cidade o Gibraltar do Mar das Índias e as magníficas cisternas nas quais ainda trabalhavam os engenheiros ingleses, 2000 anos depois dos engenheiros do rei Salomão. Muito curioso, dizia consigo mesmo Passepartout, voltando para bordo do navio. Estou percebendo que não é inútil viajar se quisermos ver coisas novas. Que gostoso! Às 6 horas da tarde, o Mongólia revolvia com as pás de sua hélice as águas da enseada de Aden e pouco depois corria sobre o Mar das Índias. Concedia-se-lhe 78 horas para fazer o trajeto entre Aden e Bombaim. Além disso, o mar Indiano lhe foi favorável. O vento conservava-se no noroeste. As velas vieram em auxílio do vapor. O navio, melhor apoiado, balançou menos. As passageiras com os toilettes frescas reapareceram sobre o coberta. Os cantos e as danças então recomeçaram. A viagem realizou-se, portanto, nas melhores condições. Passepartout estava encantado com o amável companheiro que o acaso lhe tinha procurado na pessoa de Fix. No domingo 20 de outubro, por meio-dia, avistou-se a costa indiana. 2 horas depois, o piloto subia a bordo do Mongólia. No horizonte, um segundo plano de colinas perfilava-se harmoniosamente sobre o fundo do céu. Logo os renques de palmeiras que ocultam a cidade destacaram-se vivamente. O navio penetrou nessa enseada formada pelas ilhas Salsette, Colaba, Elapanta, Butcher e às 4h30 acostava no cais de Bombaim. Phileas Fogg acabava então a sua 33ª partida do dia e seu parceiro e ele, graças a uma manobra audaciosa, tendo feito as 13 vasas, terminaram esta bela travessia com um grande slam admirável. O navio Mongólia só deveria chegar em 22 de outubro a Bombaim. Ora, chegava dia 20, um ganho de 2 dias, que Phileas Fogg não deixou de comemorar, claro, e anotou metodicamente em seu roteiro, na coluna dos lucros. Ninguém ignora que a Índia, esse grande triângulo cuja base está ao norte e aponta ao sul, compreende uma superfície de 1.400.000 milhas quadradas, sobre a qual se acha desigualmente distribuída uma população de 180 milhões de habitantes. O governo britânico exerce uma dominação real sobre certa parte deste imenso país. Mantém um governador-geral em Calcutá, governadores em Madras, em Bombaim, em Bengala e um vice-governador em Agra. Mas a Índia inglesa, propriamente dita, só conta com uma superfície de 700.000 milhas quadradas e uma população de 100 a 110 milhões de habitantes. Basta dizer que uma importante parte do território escapa ainda da autoridade da rainha e, com efeito, junto a certos rajás do interior, ferozes e terríveis, a independência hindu é ainda absoluta. Desde 1756,
época em que foi fundado o primeiro estabelecimento inglês no local, hoje ocupado pela cidade de Madras, até o ano em que eclodiu a grande insurreição dos cipaios, a célebre Companhia das Índias foi toda poderosa. Anexou, pouco a pouco, as diversas províncias compradas aos rajas, em troca de rendimentos que pagava mal ou não pagava. Nomeava o seu governador-geral e todos os seus empregados civis ou militares, mas presentemente ela não existe mais e as possessões inglesas da Índia dependem diretamente da coroa. Também o aspecto, os costumes, as divisões etnográficas da península tendem a se modificarem a cada dia. Antigamente, meios de transportes aos montes, se podia viajar-se por ali todos os antigos meios de transporte, a pé, a cavalo, de charrete, em palanquim, as costas de homens, de carruagem, etc. Atualmente, barcos a vapor percorrem a grande velocidade o Índio, o Ganges, e uma estrada de ferro que atravessa a Índia em toda a sua extensão, ramificando-se em seu trajeto, põe Bombaim a 3 dias apenas de Calcutá. O traçado desta estrada de ferro não segue a linha reta através da Índia. A distância a voo de pássaro é de somente 1.000 a 1.100 milhas e trens animados de velocidade apenas média não gastariam 3 dias para percorrê-la, mas esta extensão é aumentada num terço, pelo menos, com a corda que a via férrea descreve, subindo até Allahabad, no norte da península. Eis, resumidamente, o traçado do Great Indian Peninsular Railway. Partindo da ilha de Bombaim, atravessa Salsette, salta sobre o continente em frente de Tanã, franqueia a cadeia dos Ghats ocidentais, corta para nordeste até Burmanpur, serpenteia o território quase independente do Bundelkhand, eleva-se até Allahabad, desvia-se para leste, reencontra o Ganges em Benares, afasta-se ligeiramente dele e, tornando a descer para o sudeste por Burdwan e pela cidade francesa de Chandigarh, estabelece seu ponto inicial em Calcutá, Chandigarh. Foi às 4:30 da tarde que os passageiros do navio Mongolian tinham desembarcado em Bombaim e o trem de Calcutá partiria às 8 em ponto. Phileas Fogg despediu-se, portanto, dos seus parceiros de jogo, deixou o paquete, deu ao seu criado a relação de algumas compras a fazer, recomendou-lhe expressamente que se achasse antes das 8 na estação e com o seu passo regular que marcava os segundos como o pêndulo de um relógio astronômico, dirigiu-se para a repartição dos passaportes. Assim, pois, das maravilhas de Bombaim nem sonhava ver coisa alguma, nem o hotel da cidade, nem a magnífica biblioteca, nem os fortes, nem as docas, nem o mercado de algodão, nem os bazares, nem as mesquitas, nem as sinagogas, nem as igrejas armênias, nem o esplêndido pagode de Malabar Hill, ornado com 2 torres polígonas, não completaria nem as obras-primas de Elefanta, nem seus misteriosos hipogeus ocultos a sueste da enseada, nem as grutas Canerian da ilha Salsette. Esses admiráveis restos da arquitetura budista, Canherian, Grutas Canherian. Não, nada, absolutamente nada. Saindo da repartição dos passaportes, Phileas Fogg dirigiu-se tranquilamente para a estação e aí fez-se servir o jantar. Entre outros manjares, o dono da casa entendeu que lhe deveria recomendar uma certa gibolete de coelho do país, de que disse maravilha.
Phileas Fogg aceitou o gibelote e a degustou conscienciosamente, mas a despeito de seu molho muito temperado, a achou detestável. Chamou o maitre do hotel. Senhor, disse olhando fixamente, é coelho isso? Sim, milord, respondeu descaradamente o velhaco. Coelho das jungles. E este coelho não miou quando mataram? Miar, ó, milord, um coelho, juro, não. Senhor Maitre, replicou friamente Mr. Fogg, não jure e lembre-se disso. Outrora, na Índia, os gatos eram considerados animais sagrados. Eram bons tempos. Para os gatos, milord? Creio que sim, e talvez também para os viajantes. Após esta observação, Phileas Fogg continuou tranquilamente a jantar. Alguns instantes depois de Mr. Fogg, o agente Fix havia desembarcado também no navio mongol e correu à casa do diretor da polícia de Bombaim. Deu a conhecer a sua qualidade de detetive inglês, a missão de que estava encarregado, sua situação a respeito do suposto autor do roubo em Londres. Tinham recebido de Londres um mandado de prisão? Não tinham recebido nada, ele diz. E com efeito, o mandado, que partira depois de Phileas Fogg, não poderia ter chegado ainda. Fix ficou muito desanimado. Quis obter do diretor uma ordem de detenção contra o Sr. Phileas Fogg. O diretor recusou. O negócio dizia respeito à administração metropolitana e só ela poderia legalmente expedir o mandado. Esta severidade de princípios, esta observância rigorosa da legalidade é perfeitamente explicável pelos costumes ingleses, que em matéria de liberdade individual não admitem nada arbitrário. Fix não insistiu e compreendeu que deveria resignar-se a esperar o mandado, mas resolveu não perder de vista o seu impenetrável tratante durante todo o tempo que este permanecesse em Bombaim. Não duvidava de que Phileas Fogg aí não se demoraria e, como se sabe, era esta também a convicção de Passepartout, o que daria o mandado de prisão o tempo de chegar. Mas desde as últimas ordens que o patrão lhe tinha dado ao desembarcar do Mongólia, Passepartout tinha compreendido que haveria de acontecer em Bombaim o mesmo que acontecer em Suez e Paris, que a viagem não terminaria aqui, que continuaria pelo menos até Calcutá e mais longe, e começou a se perguntar se esta aposta de Mr. Fogg não seria absolutamente séria e se a fatalidade não iria conduzir a ele, que tanto desejava viver em repouso e tranquilo, a realizar de fato a volta ao mundo em 80 dias. Esperando e após ter feito a aquisição de algumas camisas e roupas de baixo, pôs-se a passear pelas ruas de Bombaim. Havia nelas grande afluxo popular. E misturados a europeus de todas as nacionalidades, persas com bonés pontiagudos, buinhas com turbantes redondos, sindes com gorros quadrados, armênios com longas vestes, parses com mitra negra. Era precisamente uma festa de cor celebrada por estes parses ou guebros, descendentes diretos dos seguidores de Zoroastro, que são os mais industriosos, os mais civilizados, os mais inteligentes, os mais austeros dos hindus, raça a que pertencem atualmente os ricos negociantes indígenas de Bombaim. Naquele dia celebravam uma espécie de carnaval religioso, com procissões e diversões nas quais figuravam bailarinas vestidas com gases, rosas brocadas de ouro e prata, que ao som das violas e ao barulho dos tantãs dançavam maravilhosamente e também com uma decência perfeita, é bom dizer, que Passepartout completava estas curiosas cerimônias, que seus olhos e suas orelhas se abriam desmesuradamente para ver e ouvir, que sua aparência, sua fisionomia era do Bob
mais novinho que se possa imaginar, é supérfluo dizer. Infelizmente para ele e para seu patrão, cuja viagem esteve a ponto de comprometer sua curiosidade, o levou mais longe do que seria conveniente. Com efeito, depois de ter entrevisto este carnaval parsi, Passepartout dirigia-se para a estação, quando, passando em frente do admirável pagode de Malebar Hill, teve a fatal ideia de visitar seu interior. Passepartout ignorava duas coisas. Primeira, que a entrada de certos pagodes hindus é formalmente interditada aos cristãos, e segunda, que nem os próprios crentes podem entrar sem terem deixado seus calçados do lado de fora. É preciso destacar aqui que, por razões de boa política, o governo inglês, respeitando e fazendo respeitar até nos seus mais insignificantes detalhes a religião do país, pune severamente quem quer que viole suas práticas. Passepartout entrou sem más intenções. Como um simples turista, admirava no interior os deslumbrantes ouropéis da ornamentação bramânica, quando de repente foi derrubado nas sagradas lajes. 3 sacerdotes, o olhar cheio de furor, precipitaram sobre ele. Arrancaram-lhe os sapatos e as meias e começaram a enchê-lo de pancadas, proferindo gritos selvagens. O francês, vigoroso e ágil, ergueu-se rapidamente. Com um murro e um pontapé derrubou 2 adversários, aliás, muito atrapalhados com seus trajes compridos, e fugindo do pagode com toda a velocidade de suas pernas, bem depressa distanciou-se do terceiro hindu, que tinha saído em seu encalço, assolando a multidão. Às 8 menos 5 minutos, alguns minutos apenas antes da partida do trem, sem chapéu, pés descalços, tendo perdido na briga o pacote contendo as compras, Passepartout chegou à estação da estrada de ferro. Fix estava lá, sobre a plataforma de embarque. Tendo seguido o Sr. Phileas Fogg até a estação, tinha compreendido que este tratante ia deixar Bombaim. No mesmo instante, tomou a decisão de acompanhá-lo até Calcutá e até mais longe se preciso fosse. Passepartout não viu Fix, que se mantinha na sombra, mas Fix escutou o relato de suas aventuras, que Passepartout narrou em poucas palavras a seu patrão. Espero que isto não lhe aconteça mais, respondeu simplesmente Phileas Fogg, tomando lugar num dos vagões do trem. O pobre moço, descalço e todo decomposto, seguiu seu patrão sem dizer uma palavra. O delegado Fix ia subindo em um vagão separado quando um pensamento o fez parar e modificou subitamente seu projeto de partida. Não, fico, disse ele. Um delito cometido em território indiano tem o meu homem. Neste momento, a locomotiva lançou um vigoroso apito e o trem desapareceu na noite. O trem tinha partido na hora regulamentar. Levava um certo número de viajantes, alguns oficiais, funcionários civis e negociantes de ópio e de índigo, cujo comércio os chamava para o lado oriental da península. Passepartout ocupava o mesmo compartimento de seu patrão. Um terceiro viajante achava-se alojado no canto oposto. Era o general de brigada Sir Francis Cromarty, um dos parceiros de Mr. Fogg durante a travessia de Suez a Bombaim, que retornava às suas tropas aquarteladas perto de Benares. Sir Francis Cromarty, grande louro com aproximadamente 50 anos, que tinha se distinguido bastante durante a última revolta dos cipaios, poderia merecer verdadeiramente a qualificação de nativo. Desde sua juventude habitava na Índia e raras vezes aparecera no seu país de origem. Era um homem instruído, que teria de bom grado dado lições sobre os costumes, a história e a organização do país hindu, se Phileas Fogg fosse de as pedir, claro. Mas este gentleman não perguntava nada.
Não viajava, descrevia uma circunferência. Era um corpo sólido, percorrendo uma órbita à volta do globo terrestre, seguindo as leis da mecânica racional. Neste momento, refazia em seu espírito o cálculo das horas gastas desde sua partida de Londres e teria até esfregado as mãos se estivesse na sua índole fazer um movimento inútil. Sir Francis Cromarty não tinha deixado de perceber a originalidade de seu companheiro de viagem, apesar de não o ter estudado senão com cartas na mão e entre dois robbers. Estava, por isso, bem propenso a se perguntar se batia um coração humano sobre aquele frio invólucro, que Phileas Fogg tinha uma alma sensível às belezas da natureza, às aspirações morais. Para ele, isso era discutível. Entre todas as pessoas extravagantes que o brigadeiro encontrara, nenhuma se comparara a este produto das ciências exatas. Phileas Fogg não ocultara de Sir Francis Cromarty o seu projeto de viagem em volta ao mundo, nem em que condições o realizava. O general de brigada não viu nesta aposta senão uma excentricidade, sem finalidade útil e a qual faltava necessariamente o transire beneficendo que deve guiar todo homem razoável. Pelo passo em que caminhava, o bizarro gentleman passaria evidentemente pela vida sem nada fazer, nem por si nem pelos outros. Uma hora após ter deixado Bombaim, o trem, transpondo os viadutos, havia atravessado a ilha Salsette e corria sobre o continente. Na estação de Callian, deixou à direita o ramal que por Cadalan e Pounac desce para o sudoeste da Índia e chegou à estação de Powell. Neste ponto, embrenhou-se nas montanhas muito ramificadas dos Ghats ocidentais, cadeias formadas de basalto, cujos cumes mais elevados estão cobertos por espessas florestas. De vez em quando, Sir Francis Cromarty e Phileas Fogg tocavam algumas palavras e, neste momento, o general de brigada, reatando o fio da conversação que muitas vezes se quebrava, disse: há alguns anos, Sr. Fogg, teria dito nestas paragens uma demora que, de certo, lhe teria comprometido o itinerário. Por que, Sr. Francis? Porque a estrada de ferro terminava no sopé destas montanhas, que era preciso atravessar de palanquim ou no dorso dos pôneis até a estação de Cadalan, situada na vertente oposta. Essa demora não teria de forma alguma prejudicado a economia do meu programa, respondeu Phileas Fogg. Não deixei de prever eventualidades como essa e certos obstáculos. Entretanto, Mr. Fogg, retomou o general de brigada, correu um risco enorme de ter uma grande dificuldade nos braços com a aventura deste rapaz. Passepartout, os pés embrulhados na sua manta de viagem, dormia profundamente e nem sequer sonhava que falavam dele. O governo inglês é extremamente severo e, com razão, com este gênero de delito, retomou Sir Francis Cromarty. Ele fez questão de se respeite os costumes religiosos dos hindus. E se o seu criado tivesse sido preso? Bem, se tivesse sido preso, Sir Francis, respondeu Phileas Fogg, teria sido condenado, teria cumprido sua pena e depois teria voltado tranquilamente para a Europa. Não vejo em que este caso teria podido retardar seu patrão. E neste ponto, a conversação interrompeu-se novamente. Durante a noite, o trem transpôs os Ghats, passou para Nazik e no dia seguinte, 21 de outubro, lançou-se através de uma região relativamente plana formada pelo território de Khandesh. A campina, bem cultivada, estava semeada de aldeias, sobre as quais o minarete do pagode
substitui o campanário da Igreja Europeia. Numerosos riachos, a maioria afluentes ou subafluentes do Godavery, irrigavam esta região fértil. Passepartout, acordado, contemplava e não podia acreditar que atravessava o país dos hindus num trem do Great Peninsular Rail. Parecia-lhe inverossímil e, contudo, nada mais real. A locomotiva, dirigida pelo braço de um maquinista inglês e aquecida com carvão inglês, lançava sua fumaça sobre as plantações de algodão, de café, de noz moscada, de cravo e de pimenta. O vapor se contorcia em espirais ao redor de grupos de palmeiras, por entre os quais apareciam pitorescos bungalôs, alguns vinhares, espécie de monastérios abandonados, e templos maravilhosos que enriqueciam a inigualável ornamentação da arquitetura indiana. Depois, imensas extensões de terra se estendiam a perder de vista, jungles onde não faltavam nem as serpentes nem os tigres, espantados pelos apitos do trem, e finalmente florestas sulcadas pelo traçado da via, ainda povoadas pelos elefantes que, com olho pensativo, viam passar o comboio com sua cabeleira de fumaça. Durante esta manhã, além da estação de Malingal, os viajantes atravessaram esse território funesto que foi tantas vezes ensanguentado pelos seguidores da deusa Kali. Não muito longe elevava-se Elora e seus pagodes admiráveis. Não longe a célebre Aurungabad, a capital do feroz Aurangzeb, representante simples, capital de uma das províncias desmembradas do reino de Nizam. Esta era a província que Feringeia, o chefe dos Tugues, o rei dos estranguladores, exercia o seu domínio. Estes assassinos, unidos em uma associação misteriosa, estrangulavam em honra da deusa da morte vítimas de todas as idades, sem nunca derramarem sangue. E houve tempo em que não se podia revolver nenhum ponto deste solo sem encontrar um cadáver. O governo inglês já conseguiu impedir tais mortes em uma proporção razoável, mas a temível associação ainda existe e continua a funcionar. Ao 12:30, o trem parou na estação de Burhanpur e Passepartout pôde procurar a peso de ouro um par de babuchas ornamentadas com pérolas falsas que calçou com um sentimento de evidente vaidade. Os viajantes almoçaram rapidamente e tornaram a partir para a estação de Assurgur, depois de terem por instantes costeado a margem do Tapti, pequeno rio que se vai lançar no Golfo de Gambai, perto de Surat. Cambai. É oportuno dar a conhecer que pensamentos ocupavam então o espírito de Passepartout. Até sua chegada a Bombaim, tinha acreditado e pudera crer que ficariam por ali mesmo, que essa viagem era uma brincadeira, por assim dizer, do seu patrão Mr. Fogg. Mas agora, desde que corria a todo vapor através da Índia, uma reviravolta se dera em seu espírito. Sua natureza lhe retornava a galope, reencontrava as ideias fantasistas de sua juventude, levava a sério os projetos de seu patrão, acreditava na realidade da aposta da tal volta ao mundo em 80 dias. Consequentemente, nesta volta ao mundo e neste máximo de tempo que era preciso não ultrapassar, até já começava a ficar inquieto com os atrasos possíveis, com os acidentes do percurso e com aqueles que poderiam sobrevir no caminho. Sentia-se como que interessado nesta maluquice e estremecia ao pensar de que tinha podido comprometê-la na véspera por sua imperdoável distração. Assim, muito menos fleumático do que Mr. Fogg, estava muito mais inquieto. Contava e recontava os dias decorridos,
amaldiçoava as paradas do trem, acusava-o de lentidão e censurava impeto Mr. Fogg por não ter prometido uma gratificação ao maquinista. Não sabia o bom moço que o que era possível nos paquetes não era nas estradas de ferro, onde a velocidade está regulamentada. Ao cair da tarde, embranharam-se nos desfiladeiros das montanhas de Sutpur, que separam o território de Khandesh do de Budekudi. No dia seguinte, 22 de outubro, a uma pergunta de Francis Cromarty, Passepartout, tendo consultado seu relógio, respondeu que eram 3 da manhã, e com efeito, este famoso relógio, sempre regulado pelo meridiano de Greenwich, que ficava quase a 77 graus a oeste, deveria estar atrasado, e efetivamente estava atrasado 4 horas. Sir Francis retificou, portanto, a hora dada por Passepartout, ao qual fez a mesma observação que este já tinha recebido do delegado Fix. Tentou fazê-lo compreender que deveria acertar o relógio a cada novo meridiano e que, como caminhavam constantemente para leste, isto é, à frente do Sol, os dias eram mais curtos na razão de tantas vezes 4 minutos quantos graus percorridos. Foi inútil. Tenha o teimoso rapaz compreendido ou não, a observação do general de brigada obstinou-se em não adiantar seu relógio, que mantinha invariavelmente pela hora de Londres. Mania inocente, afinal, e que não poderia prejudicar ninguém. Às 8 da manhã, e a 15 milhas adiante da estação de Hotwell, o trem parou no meio de uma vasta clareira, cercada de alguns bangalôs e de cabanas de operários. O condutor do trem passou pela fileira dos vagões, dizendo: "Os viajantes descem aqui." Phileas Fogg olhou para Sir Francis Cromarty, que pareceu não compreender. Phileas Fogg olhou para Sir Francis Cromarty, que pareceu não compreender esta parada no meio de uma floresta de tamareiras e de cajueiros. Passepartout, não menos surpreso, saltou para a via e voltou quase que imediatamente, exclamando: "Senhor, não há mais estrada de ferro." "O que quer dizer?" perguntou Sir Francis Cromarty. "Quer dizer que o trem não continua." O general de brigada desceu logo do vagão. Phileas Fogg seguiu-o, sem se apressar. Os dois dirigiram-se ao condutor. "Onde estamos?" perguntou Sir Francis Cromarty. "Na aldeia de Colby", respondeu o condutor. "Paramos aqui?" "Sem dúvida, a estrada de ferro não está acabada." "Como passar?" "Como? Não está acabada?" "Não. Não há ainda um trecho de umas 50 milhas a estabelecer entre este ponto e Allahabad, onde a via recomeça. Mas os jornais anunciaram a abertura completa do rail." Quer, meu oficial, os jornais se enganaram." "E vendem bilhetes de Bombaim a Calcutá?" replicou Sir Francis Cromarty, que começava a se esquentar. "Sem dúvida", respondeu o condutor, "mas os viajantes sabem muito bem que devem se fazer transportar de Colby até Allahabad." Sir Francis Cromarty estava furioso. Passepartout teria de bom grado batido no condutor, que já não podia conduzir. Não ousava olhar para seu patrão. Sir Francis disse simplesmente: "Mr. Fogg, nós vamos, se também o quer, encontrar um meio de chegar a Allahabad." "Mr. Fogg, trata-se de um atraso absolutamente prejudicial aos seus interesses?" "Não, Sir Francis, estava previsto", disse Phileas Fogg. "O que? Sabia que o caminho..." "De modo algum, mas sabia que um obstáculo qualquer, cedo ou tarde, surgiria no meu caminho. Ora, nada está comprometido, tenho 2 dias de avanço para sacrificar. Há um vapor que parte de Calcutá para Hong Kong. Dia 25 ao meio-dia, estamos ainda no dia 22, e chegaremos a tempo em Calcutá.
Não havia nada a dizer frente a uma resposta dada com tão completa segurança. Era verdade que os trabalhos da estrada de ferro paravam naquele ponto. Os jornais são como certos relógios que têm a mania de adiantar e haviam prematuramente anunciado a conclusão da linha ferroviária. A maioria dos viajantes conheciam esta interrupção da via e, ao descerem do trem, tinham-se apoderado dos veículos de todo tipo que havia na aldeia: palquingares de 4 rodas, carretas puxadas por zebus, espécies de boi com corcovas, carros de viagem semelhantes a pagodes ambulantes, palanquins, pôneis, etc. Por isso, Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty, depois de procurarem por toda a aldeia, voltaram sem nada ter achado. Irei a pé, disse Mr. Fogg. Passepartout, que então se aproximou de seu patrão, fez uma careta significativa, considerando suas magníficas, mas insuficientes babuchas. Felizmente para ele, andara também à procura e, um pouco hesitante, Senhor, disse ele, creio que encontrei um meio de transporte. Qual? Perguntou Phileas Fogg. Um elefante. Um elefante que pertence a um indiano que mora a 100 passos daqui. Vamos ver o elefante, respondeu Phileas Fogg. 5 minutos mais tarde, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout chegavam a uma choça próxima de um cercado fechado com altas paliçadas. Na choça havia um indiano e no cercado um elefante. Ao pedirem o indiano, introduziu Mr. Fogg e seus 2 companheiros no cercado. Ali acharam-se na presença de um animal meio domesticado que o seu proprietário criava, não para fazer dele uma besta de carga, mas uma besta de combate. Para este fim, tinha começado a modificar o caráter naturalmente manso do animal, de modo a conduzi-lo gradualmente a esse paroxismo de raiva chamado musti na língua hindu, nutrindo-o durante 3 meses com açúcar e manteiga. Este tratamento pode parecer inadequado para se obter tal resultado, mas não deixa de ser empregado com sucesso pelos criadores. Felizmente para Phileas Fogg, o elefante em questão fora submetido a semelhante regime há pouco tempo e o musti ainda não se tinha declarado. Kione era este o nome do animal. Podia, com todos os seus congêneres, sustentar durante muito tempo uma marcha rápida, e à falta de outra montadura, Phileas Fogg resolveu servir-se do animal. Mas os elefantes são caros na Índia, onde começam a se tornar raros. Os machos, que são os únicos que convêm às lutas de circo, são extremamente procurados. Estes animais só raramente se reproduzem em cativeiro, portanto, só podem ser obtidos por meios da caça. Por isso, são objeto de cuidados extremos. E quando Phileas Fogg perguntou ao indiano se queria alugar seu elefante, o indiano recusou no ato. Fogg insistiu e ofereceu pela besta um preço excessivo, 10 libras, 250 francos por hora. Recusa, 20 libras. Nova recusa, 40 libras por hora. Outra recusa. Passepartout dava pulos a cada aumento de preço, mas o indiano não se deixava abater. Era uma bela quantia, contudo. Supondo-se que o elefante gastasse 15 horas até Allahabad, seriam 600 libras, 15.000 francos, que renderia ao proprietário. Phileas Fogg, sem se animar de modo algum, propôs então ao indiano comprar-lhe o animal e ofereceu de cara 1.000 libras, 25.000 francos. O indiano não queria vender. Talvez o velhaco farejasse algum negócio magnífico. Sir Francis Cromarty chamou Mr. Fogg à parte e pediu-lhe que refletisse antes de prosseguir. Phileas Fogg respondeu ao seu companheiro que não tinha por costume agir sem reflexão, que afinal de contas se tratava de uma aposta de 20.000 libras, que este elefante lhe era necessário e que, mesmo que tivesse de pagar 20 vezes seu valor, teria este elefante.
Mr. Fogg foi ter outra vez com o indiano, cujos olhos pequeninos, iluminados pela cobiça, deixavam perceber que, para ele, aquilo era apenas uma questão de preço. Phileas Fogg ofereceu sucessivamente 1.200 libras, depois 1.500, depois 1.800, afinal 2.000 libras, 50.000 francos. Passepartout, tão corado normalmente, estava pálido de emoção. Às 2.000 libras o indiano se rendeu e aceitou vender o animal. Pelas minhas babuchas, exclamou Passepartout. Isso é que é dar um bom preço à carne de elefante. Concluída a transação, só faltava arranjar um guia. Foi mais fácil. Um jovem Parsi, de fisionomia inteligente, ofereceu seus serviços. Mr. Fogg aceitou e prometeu-lhe uma boa remuneração, que só poderia aumentar sua inteligência. O elefante foi trazido e equipado sem demora. O Parsi conhecia seu ofício de Mahout ou Conarca. Cobriu-lhe o lombo com uma espécie de tapete e pôs-lhe de cada lado os flancos uma espécie de cesto bem pouco confortáveis. Phileas Fogg pagou aos indianos com banknotes que foram extraídas da famosa sacola. Parecia realmente que eram retiradas das entranhas de Passepartout. Depois, Mr. Fogg ofereceu a Sir Francis Cromarty transportá-lo até a estação de Allahabad. O general de brigada aceitou. Um viajante a mais não era coisa que fatigasse um gigantesco elefante. Víveres foram comprados em Colby. Sir Francis Cromarty tomou lugar num dos cestos, Phileas Fogg no outro. Passepartout se pôs de cócoras no lombo entre seu patrão e o general de brigada. O Parsi empoleirou-se no pescoço do elefante e às 9 horas o animal, deixando a aldeia, embrenhou-se na espessa floresta de palmeiras. O guia, para encurtar a distância a percorrer, deixou à sua direita o traçado da via cujos trabalhos estavam em execução. Este traçado, muito contrariado pelas caprichosas ramificações dos montes Víndias, não seguia o caminho mais curto que Phileas Fogg tinha interesse em tomar. O Parsi, muito familiarizado com os caminhos e as sendas daquela região, pretendia ganhar uma vintena de milhas cortando caminho pela floresta e todos confiaram nele. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty, enfornados até o pescoço em seus respectivos cestos, eram fortemente sacudidos pelo trote pesado do elefante, ao qual seu Mahout imprimia um andamento rápido. Mas eles suportavam a situação com as mais britânicas das fleumas, conversando, porém, pouco e mal se vendo um ao outro. Quanto a Passepartout, postado sobre o dorso do animal e diretamente submetida aos golpes e contragolpes, cuidava, conforme uma recomendação de seu patrão, de não colocar a língua entre os dentes, senão ela seria cortada. O bom moço, às vezes, arremessado para o pescoço do elefante, às vezes para a garupa, fazia volteios como um clown sobre um trampolim, mas se divertia, rindo bastante entre os seus saltos de carpa, e, de tempo em tempo, tirava da sacola um pedaço de açúcar que o inteligente Keowney pegava com a extremidade da sua tromba, sem interromper por um momento seu trote regular. Depois de 2 horas de marcha, o guia parou o elefante e lhe deu uma hora de repouso. O animal devorou ramos de arbustos depois de ter matado a sede num charco próximo. Sir Francis Cromarty não se queixou desta parada. Estava quebrado. Mr. Fogg parecia sentir-se tão bem disposto como se tivesse acabado de sair de seu leito. Mas ele é de ferro, disse o general de brigada, contemplando-o com admiração. De ferro forjado, respondeu Passepartout, entretido no preparo de um almoço sumário. Ao meio-dia,
o guia deu o sinal de partida. A região tomou logo um aspecto muito selvagem. As grandes florestas sucederam-se, moitas de tamarindos e de palmeiras anãs, depois vastas planícies áridas, eriçadas de arbustos magros e semeadas de grandes blocos de cienitos. Toda esta parte do alto Bunkenkun, pouco frequentada por viajantes, é habitada por uma população fanática, endurecida nas práticas mais terríveis da religião hindu. A dominação dos ingleses não pôde se estabelecer regularmente sobre um território submetido à influência dos rajas, que eram difíceis de alcançar em seus inacessíveis refúgios dos Vindhyas. Várias vezes avistaram bandos de indianos ferozes que faziam um gesto de cólera ao verem passar o rápido quadrúpede. Entretanto, Parsi os evitava tanto quanto possível, considerando-os como gente ruim de se encontrar. Poucos animais foram vistos durante esta jornada, apenas alguns macacos que fugiam com 1000 contorções e caretas com as quais Passepartout se divertia muito. Um pensamento, entre muitos outros, inquietava o moço. O que Phileas Fogg faria com o elefante quando chegasse à estação de Allahabad? Levá-lo-ia? Impossível carregar um elefante num trem. O preço do transporte somado ao da aquisição faria dele um animal ruinoso, se tivesse como transportá-lo. Mas será que teria? Vendê-lo-ia? Restituir-lhe-ia a liberdade? O que faria com o animal? Esta inestimável besta bem merecia que tivessem alguns cuidados com ela. Se por acaso o Mr. Fogg lhe desse de presente, Passepartout ver-se-ia muito embaraçado. Isso não deixava de preocupá-lo. Às 8 horas da noite, a principal cadeia dos Vindhyas havia sido vencida, e os viajantes pararam ao pé da vertente setentrional em Bungalow, em ruínas. A distância percorrida durante esta jornada tinha sido de umas 25 milhas e ainda faltavam outro tanto para atingir a estação de Allahabad. A noite estava fria. No interior do bungalow, o Parsi acendeu um fogo com galhos secos, cujo calor foi muito apreciado. A ceia se compôs das provisões compradas em Colby. Os viajantes começaram a comer como pessoas fatigadas e moídas. A conversação, que começou por algumas frases entrecortadas, terminou bem depressa em roncos sonoros. Todos já dormiam. O guia ficou vigiando perto de Keone, que adormeceu em pé apoiado no tronco de uma grande árvore. Nenhum incidente marcou esta noite. Alguns rugidos de leopardos e de panteras perturbaram às vezes o silêncio, misturados com os gritos agudos de macaco. Mas os carnívoros limitavam-se aos gritos e não fizeram nenhuma demonstração hostil contra os hóspedes do bungalow. Sir Francis Cromarty dormiu pesadamente, como bravo militar prostrado de fadiga. Passepartout, em um sono agitado, recomeçou em sonhos as cabriolas da véspera. Quanto a Phileas Fogg, repousou tão tranquilamente como se estivesse em sua tranquila casa de Savile Hall. Às 6 da manhã, retomaram a caminhada. O guia esperava chegar à estação de Allahabad naquela mesma noite. Deste modo, Phileas Fogg só perderia parte das 48 horas economizadas desde o começo da viagem. Desceram as últimas rampas dos Vindhyas. Keone retomaram seu andamento rápido. Por volta do meio-dia, o guia contornou a aldeia de Challenger, situada sobre o Cani, um dos subafluentes do Ganges. Evitava sempre os lugares habitados, sentindo-se em maior segurança nestas campinas desertas que marcam as primeiras depressões da bacia do grande rio. A estação de Allahabad ficava a menos de 12 milhas a nordeste.
fizeram alto sob uma touceira de bananeiras cujos frutos, tão saudáveis quanto o pão, tão suculentos quanto o creme, dizem os viajantes, foram extremamente apreciados. Às 2 horas, o guia entrou sobre a cobertura de uma floresta espessa que deveria atravessar por algumas milhas. Preferia viajar assim ao abrigo dos bosques. Em todo caso, não houvera até então nenhum encontro desagradável, e a viagem parecia dever se realizar sem acidente, quando o elefante, dando alguns sinais de inquietação, subitamente parou. Eram 4 horas então. Que aconteceu? Perguntou Sir Francis Cromarty, que levantou a cabeça acima de seu cesto para averiguar. Não sei, meu oficial, respondeu Parsi, tentando ouvir melhor um murmúrio confuso que passava sob a espessa ramagem. Alguns instantes depois, este murmúrio ficou mais audível. Disseria ser um concerto, ainda muito distante, de vozes humanas e instrumentos de cobre. Passepartout era todo olhos, todo ouvidos. Mr. Fogg aguardava pacientemente, sem pronunciar uma palavra. O Parsi saltou para o chão, amarrou o elefante numa árvore e mergulhou em uma touceira espessa. Alguns momentos depois voltou dizendo: é uma procissão de brahmanes que se dirige para este lado. Se for possível, evitamos ser visto por eles. O guia desamarrou o elefante e conduziu-o para um matagal fechado, recomendando aos viajantes que não se apeassem. Ele próprio se conservou pronto para trepar rapidamente no animal, caso se uma fuga se tornasse necessária, mas pensava que a tropa dos fiéis passaria sem os perceber, pois que a espessura da folhagem os dissimulava inteiramente. O barulho discordante de vozes e de instrumentos se aproximava cada vez mais. Cantos monótonos se misturavam ao som dos tambores e dos símbolos. Logo à frente da procissão apareceu sob as árvores, a uns 50 passos da posição ocupada por Phileas Fogg e seus companheiros. Eles distinguiam facilmente através dos ramos o curioso pessoal desta cerimônia religiosa. Na primeira fila vinham sacerdotes com mitras na cabeça e vestidos com longas batas muito ornamentadas. Estavam cercados por homens, mulheres e crianças, que faziam ouvir uma espécie de reza fúnebre, interrompida a intervalos iguais por toques de tantãs e de címbalos. Atrás deles, sobre um carro de grandes rodas, no qual os raios e os eixos pareciam serpentes entrelaçadas, apareceu uma figura horrível, puxada por 2 parelhas de zebus ricamente cobertos com capas. Esta estátua tinha 4 braços, o corpo colorido de um vermelho escuro, os olhos arregalados, os cabelos revoltos, a língua pendente, os lábios tingidos com henna e bétele. Em seu pescoço enrolava-se um colar de cabeças de mortos e em seus flancos um cinturão de mãos decepadas. Ela se mantinha em pé sobre um gigante caído ao qual faltava a cabeça. Sir Francis Cromarty reconheceu esta estátua. É a deusa Kali, murmurou, a deusa do amor e da morte. Da morte admito, mas do amor jamais, disse Passepartout. Mulher horrorosa. Em seguida falou. O Parsi fez sinal para que se calassem. Em volta da estátua agitava-se, contorcia-se, convulsionava-se um grupo de velhos faquires, pintados com listras ocre, cobertos de incisões cruciais que deixavam escapar enfeites coloridos aqui e ali. Atrás deles, alguns brahmanes, em toda suntuosidade de seus trajes orientais, arrastavam uma mulher que mal conseguia ficar de pé. Esta mulher era jovem, branca como uma europeia. Sua cabeça, seu pescoço, seus ombros, suas orelhas, seus braços, suas mãos, seus artelhos estavam sobrecarregados de joias,
colares, braceletes, brincos e anéis. Uma túnica com filetes de ouro, recoberta com um tecido muito fino, moldava os contornos de seu corpo. Atrás da mulher, contraste violento para os olhos, guardas armados com sabres desembaiados, colados em sua cintura.